Bom dia, amigos. Será bom a experiência de estarmos juntos nas próximas quartas-feiras, para nós então pensarmos um pouquinho pregação bíblica. Nós queremos falar um pouquinho sobre pregação, queremos falar um pouquinho sobre como preparar sermões, também os tipos de sermões que podem ser apresentados, como apresentar o sermão e algumas dicas mais. Então teremos algumas quartas-feiras para avançarmos nesse conteúdo. As aulas que serão ministradas vão ser aulas, não vão ser aqui pregações, mas essas aulas, elas são baseadas naquilo que a gente leu ao longo de alguns anos e basicamente num curso que tivemos de pregação bíblica no mestrado, quando fizemos no NASP, e tivemos ali um professor argentino chamado Rubem Otto. E, de fato, as classes de pregação bíblica com o Dr. Rubem Otto mudou completamente a forma de enxergar a Bíblia e a forma também de preparar sermões. Ele deu uma matéria sobre pregação e, a partir dessa matéria, derivado dela e de outras leituras, nós preparamos um curso que se chama Pregação Bíblica, Cristocêntrica, Exegética, segmentada e expositiva. Então nós iremos trabalhar nesses 4 pilares. Nessa aula introdutória, nós vamos falar apenas um pouquinho hoje a respeito do valor da pregação e por que é importante a pregação. Vamos tentar lançar os fundamentos teológicos do porquê de nós pregarmos. E começando com o texto do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, nos versos 13 a 15, onde Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo já fala da importância da pregação nesse texto. Ele diz que as pessoas, para ouvirem do evangelho, elas precisam ouvir do pregador. Mas o pregador tem que ser enviado. E para ser enviado, ele precisa ser capacitado. E você já sabe que Deus capacita todos aqueles a quem Ele chama. Então, todos quantos são chamados ao ministério da pregação, Deus abençoa e capacita. A Bíblia tem N exemplos sobre pregadores. Vamos começar lá com um que fez um sermão que durou 120 anos. Ele pregou a mesma coisa 120 anos. O apóstolo Pedro, falando de Noé, diz que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. E ele chama ele de pregador da justiça. E mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então Noé é conhecido na Bíblia como um pregador de justiça. O profeta Isaías, ele mesmo se considerava um pregador. E no capítulo messiânico, de 53 de Isaías, ele diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu no que nós pregamos? Ele falava da voz profética dos seus dias. Quantos haviam acreditado naquilo que eles, como porta-vozes de Deus, haviam apresentado? Já em Mateus 12, Jesus fala dos ninivitas que se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí você sabe que Jonas foi um eloquente pregador, e ainda que ele não ficasse tão satisfeito, ele converteu toda a sua audiência. Como a Bíblia tem contrapontos, né? Alguém que prega 120 anos e só leva a família para a arca. Alguém que pregou 40 dias e converteu uma cidade toda. Resultados da pregação. Jesus também comissionou os discípulos para serem pregadores. Em Marcos 3,14, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então você veja que do Antigo ao Novo Testamento você tem aí a arte da pregação, o desafio e a missão da pregação. O próprio Cristo foi o maior pregador que o mundo já conheceu. Depois de João ter sido preso,
Foi Jesus para a Galileia e o que ele fazia lá? Ele pregava o reino de Deus, ou o evangelho de Deus. Cristo era um pregador por excelência. E ao analisarmos os modelos bíblicos, nós descobrimos de que todos eles, inclusive Cristo, para a sua pregação, primeiro havia um momento de preparo. Interessante, quando você lê a vida de Jesus nos evangelhos, você vai perceber que antes de cada grande decisão tomada por Cristo, ele passava uma noite em oração. Foi assim, antes de escolher os 12. Ele passou uma noite inteira orando para depois escolher os 12. Noites de oração e estudos da palavra marcaram a vida desses pregadores. E Paulo? Paulo considerava um privilégio ser um pregador, mas também uma responsabilidade, uma obrigação. Ele disse em 1 Coríntios 9,16, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, se eu não pregar o evangelho, eu estarei nas mãos de Deus. Ai de mim se não pregar o evangelho. Todos eles tinham o senso dessa urgente necessidade. E não só Jesus tornou-se um grande pregador, como nos desafiou também. Em Marcos 16,15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É claro que o contexto imediato desse texto são os discípulos, né? Jesus está enviando os 12, mas nós entendemos de que esse texto, ele se aplica a toda a cristandade. Todo aquele que é chamado para o evangelho deve se tornar um pregador. A essa altura talvez fique em sua mente uma pergunta: pastor, todos nós temos que pregar? Sim, todos nós temos que pregar, uma vez que nós reconhecemos que a pregação é feita de diferentes maneiras. Agora, e a questão do púlpito? Todos nós temos que assumir um púlpito? Eu não posso concordar com essa ideia, uma vez que nós acreditamos na diversidade de dons, e é o Espírito Santo quem distribui os dons. E uma das coisas que nos identificam com dom espiritual é a satisfação em fazer alguma coisa. Eu tive oficiais no meu distrito pastoral, onde quando o nome dele aparecia na lista de pregações, na lista de pregação, ele passava mal. Ele tinha diarreia. Quer dizer, uma pessoa com a reação emocional desta a um compromisso de pregar, não pode estar vivendo o seu dom espiritual. É verdade que, por um lado, nós temos pessoas que não têm habilidade de falar em público, mas a gente também aprende de que o orador, ele não nasce, ele se faz. E quantos oradores que você conhece, eles vão dizer que no princípio não tinham coragem sequer de segurar o microfone. Ninguém nasce sabendo. Há o dom espiritual, mas há a capacitação que nós devemos buscar. Então, se você tem no coração o desejo de cumprir a missão de Cristo sendo um pregador, você também pode fazê-lo do púlpito. E para isso é necessário um preparo. Agora, por que é tão necessária a questão da pregação? Dá uma olhadinha no quadro da nossa associação. Hoje nós temos 245 igrejas e grupos que abrem todos os sábados. E todos os sábados, domingos e quartas, essas igrejas estão abertas e ali tem um púlpito que vai ser ocupado. E não existe lugar mais sagrado dentro de uma igreja do que o púlpito. É de onde se espera ouvir a voz de Deus. E nós temos 84 pastores em nossa associação, se contarmos todos os pastores. Então, num sábado em que todos os pastores estão pregando, nós teremos 161 igrejas dependendo de membros voluntários para transmitirem a palavra de Deus. Ou seja, 66% de nossas igrejas, todo culto depende da força dos voluntários. E quem é que está assumindo o púlpito? Um dos motivos desse curso é para ajudar os que desejam, e também os que nos acompanham pela internet, e todas as aulas serão acompanhadas pela internet, a nós compreendermos bem princípios básicos da pregação, e termos a oportunidade, nós aqui na Associação Catarinense,
Talvez você terá uma oportunidade que não teve, como nós pastores tivemos, de passarmos 4 anos numa faculdade e fazermos várias matérias voltadas para a arte da pregação. Não só da pregação, mas como do preparo do sermão. Porque muito mais importante do que pregar é o preparo necessário para chegar até o púlpito, para você transmitir a palavra. Então veja que nossas igrejas, esse quadro da seção catarinense, não é uma anomalia, essa é a realidade no Brasil inteiro. Nós temos mais da metade de nossas igrejas, muito mais que isso, dependentes de voluntários que pregam o Evangelho. Agora, na sua história como membro, você vai se lembrar de alguns pregadores. E a gente se lembra de alguns com carinho e outros com medo, né? Eu cresci numa igreja, quando ia para o púlpito aquele irmão, a gente tremia nas bases, porque viria sermão de 1h30, 1h40, 100. Então a gente já se preocupava com o almoço. Então tem gente que não tem noção de tempo. E este é um princípio que você vai aprender, que nas coisas de Deus, tudo tem que ter decência e ordem. Tem que ter hora para começar e hora para terminar. Bom, você não precisa ter hora para terminar. Se você for um Billy Graham da vida, ou um Alejandro Bulhon, aí tudo bem, não precisa se preocupar com a hora de terminar. Mas se você não é esse orador, se atenha ao horário. Nós estamos então na mão de uma grande força leiga. Por isso a proposta dessas quartas-feiras a partir de hoje será: nós vamos estudar pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. Nós iremos passar todos esses 4 pilares e vamos destrinchar cada um deles. E vamos trazer para vocês alguns elementos que facilitaram minha vida como um pregador. Depois de mais de 20 anos como pastor, eu fui descobrir que eu não sabia preparar sermão. E esses elementos me abriram uma janela que jamais se fechará. Então nós iremos, essa é a proposta nossa, trabalharmos esses 4 segmentos. O que é pregação? Na quarta-feira que vem nós vamos falar sobre alguns tipos de sermões que são bem conhecidos e depois nós entraremos então nos tópicos principais desses 4 itens que eu mencionei. Vamos avançar na estrutura do sermão, desenhando junto com vocês, inclusive com tarefas de casa, como haverá hoje, e finalmente vamos terminar falando um pouco sobre hermenêutica e exegese, para dar a você algum apoio na sua avaliação. O que dizem sobre pregação? Bernard Manning diz que a pregação é a manifestação do verbo encarnado a partir do verbo escrito por meio do verbo falado. Isso é pregação. Já para Michael Dudot, pregação é, acima de tudo, o testemunho do Deus que fala, do Filho que salva e do Espírito que ilumina. Um brasileiro, Robson Marinho, que tem um livro sobre pregação, ele diz que pregação é o perfeito chegando até nós por meio do imperfeito, a santidade sendo transmitida através de pecadores. E nessa classe que fizemos com o Dr. Rubem Otto, nós precisamos nós mesmos elaborar um conceito de pregação. Cada aluno teve que elaborar, e essa foi a minha elaboração. O que é pregação bíblica? É a resposta de Deus às necessidades humanas através da palavra, usando o homem para persuadir a salvação. Pregação seria isto. Agora, para ser um grande pregador, nós precisamos ter amor pela pregação. Se você não amar a pregação, não amar o púlpito, você nunca vai ser um grande pregador, uma grande pregadora. Este, quem sabe, foi um dos meus primeiros sermões. Não foi o primeiro que eu não tenho foto, mas desse eu tenho. Eu devia ter uns 14 anos nessa foto, e ao meu lado está um dos anciãos da minha igreja, João Joji Takakua, um japonês, que chegou na nossa igreja. Ele era o gerente de uma grande multinacional, mas ele escolheu a nossa igreja para adorar, e ele tornou-se um dos líderes lá. Ele era um grande pregador. Ele fez um sermão do qual jamais me esqueci, chamado O Beijo. E aí eu tenho um registro, não sei como consegui esse registro naquele tempo, né? Não tinha selfie, né? Não tinha celular, nada.
Mas isso foi um culto de quarta-feira, quando eu preguei lá com uns 14 anos de idade. O meu primeiro sermão eles me deram e eu quis construí-lo, e eu tenho até hoje 2 das 3 páginas que ele tinha. Eu perdi a primeira página, mas eu tenho a página 2 e a 3 manuscrita. E o título do meu primeiro sermão foi A Cada Um Sua Obra. Foi um sermão missionário. E quando me colocaram na escala para pregar, eu tentei preparar esse sermão, li bastante a Bíblia e os escritos de Ellen G. White, que é uma ferramenta extraordinária na arte da pregação. No meu quarto tinha um espelho e eu ensaiei diante do espelho várias vezes. Eu preguei para mim mesmo várias vezes. Dava 40, 42, 45 minutos. Eu disse, eu estou pronto para pregar. Quando eu fui para a igreja pregar, o sermão acabou com 8 minutos. E aí, um dos anciãos que estava comigo na plataforma, ele disse, acabou? Eu disse, acabou. E ele se levantou e ele disse, olha o que disse o Arilton hoje. Ele falou isso, isso, isso. E ele ali fez um sermão em cima do meu sermão, para ajudar a preencher o tempo que foi faltante, né? Mas ele foi muito hábil, fez com muito carinho. Foi meu primeiro sermão, minha primeira decepção. Mas é assim que a gente tem que ir na vida. Se nós quisermos ser grandes pregadores, devemos ouvir bons pregadores. Não perca o hábito de ouvir sermões. Eu tive aulas e ouvi sermões de Orlando Ritter. E aqui alguns foram alunos também do Dr. Orlando Ritter. Esse homem falava com uma sabedoria extraordinária, conhecedor de várias áreas. Não era um pastor, mas era um excelente pregador. José Mascarenhas Viana. Para mim nunca houve um homem com tanta didática quanto esse pastor. Ele começou o seu ministério como distrital, galgou todas as escalas que você pode imaginar, todas as áreas da obra, trabalhou na divisão sul-americana como evangelista, fez o seu doutorado na Andrews, foi professor muitos anos, e no meu primeiro ano de teologia eu tive a alegria de ter aulas com ele. O sermão tem que ensinar as pessoas, porque é uma atividade pedagógica. A pior coisa que eu acho num sermão é quando acaba o culto e você pergunta para alguém o que o pregador falou, e a pessoa não tem a capacidade de recitar ou de falar uma linha do que foi dito no sermão. Às vezes a culpa é da pessoa, que não está cuidando da saúde e a mente fica divagando. Às vezes a culpa é do pregador, que não teve o norte. E a pessoa não sabia de onde ele partiu nem para onde ele foi. Mas Dr. José Mascarenhas Viana era um homem que dava uma aula e ninguém anotava nada. Não precisava, porque ele colocava na nossa cabeça o que era para ser colocado. E depois você podia perguntar a qualquer colega de classe tudo o que ele havia dito e nós sabíamos. Extraordinário. Terminávamos as aulas com ele muitas vezes rindo e na maioria das vezes chorando. Extraordinário o impacto que esse professor teve em nossa vida. Eu nunca conheci alguém com tanta didática de ensino. Dr. Luiz Nunes, que faleceu há algum tempo atrás, os dois faleceram, né? Dr. Luiz, aliás, os 3 faleceram, né? Eu estou ficando velho, né? Todo mundo está morrendo. Dr. Luiz Nunes, vários aqui tiveram classes também com ele. Esse tinha amor pela pregação. Ele disse uma coisa na classe que eu jamais me esquecerei. Nós estamos aqui para nos gastar e ser gastos na obra do Senhor. Ele tinha paixão. E muitos anos depois de aposentado, continuava dando aulas, pregando, viajando. Eu tive a chance de encontrá-lo em Curitiba uma ocasião, já muitos anos depois de aposentado, e pude agradecê-lo por tudo que ele fez por meu ministério. Mark Finley. Eu aprendi a admirar esse pregador. Um homem simples, mas ele sabe falar e tem um carisma extraordinário. Todas as vezes que vinha ao Brasil, um sucesso no seu evangelismo. Porque até hoje nos grandes encontros da Conferência Geral, é o orador que a conferência chama. É o homem que conseguiu pregar na Rússia, assim que se abriu a ex-União Soviética. Extraordinárias histórias que ele tem para pregar. Não podemos falar de pregação sem falar em Alejandro Bullion. Eu tenho fotos mais recentes com vários deles.
mas eu quis colocar essas bem as mais antigas que eu achei. E esse homem sempre foi para mim uma inspiração. E foi muito bom reencontrá-lo quando ele veio aqui, né, no ano passado. O pastor Bullion é um pregador extraordinário. Agora, não pense você que mesmo tendo uma boa pregação, você não será criticado. Ele foi muito criticado. Muito criticado porque ele chegou no momento em que nossa igreja estava tão seca quanto os montes de Gilboa. E quando ele começou a pregar sobre graça, sobre salvação, acusaram ele de ser um liberal. Não pense você que ao ser o porta-voz de Deus você não sofrerá críticas, mas um pregador extraordinário. E uma coisa que o pastor Bullion tem, que todos nós temos que copiar, é que em cada pregação ele tem uma experiência. E ele trata a experiência com o mesmo cuidado que ele trata o texto bíblico. A experiência contada em cada sermão não é aquela que a pessoa se lembrou no final. É uma experiência que foi trabalhada para traduzir tudo aquilo que foi falado ao longo de 25, 30, 35 minutos. Extraordinário esse pregador. Gilson Brito, né? Hoje a pessoa que ocupa o púlpito da Voz da Profecia, um local onde passaram grandes oradores, um baiano muito querido. E o que eu aprendo com Gilson Brito é que ele não tenta copiar nenhum outro pregador, o que é um erro. Você não pode tentar copiar nenhum pregador, você tem que desenvolver a sua identidade própria. E ele desenvolveu, ele tem a sua identidade, o jeito de falar, a entonação da voz. Ele sabe ser cômico na hora que pode ser. Extraordinário, um grande pregador. Todos nós temos que ter amor pela palavra. E fora dos círculos adventistas, eu tenho uma admiração muito grande pelo pastor Billy Graham. Esse homem nasceu em 1918 e morreu em 2018. Vida longeva. E grande parte do seu ministério dedicado à pregação. 2 destaques nesse grande modelo de pregação. Você nunca vai ver um sermão de Billy Graham que não nasça da Bíblia. E aqui está o primeiro ponto. Se você está assistindo TV, ou se você está lendo uma revista e veio um insight para fazer um sermão, eu não sei se é o insight correto. O insight para se fazer um sermão, ele tem que vir do seu momento de comunhão com Deus estudando a palavra. Você não vai ver Billy Graham subir ao púlpito sem ter uma Bíblia e sem ler um texto bíblico para começar a reflexão, coisa que o pastor Bullion também faz. Mas ele começa todo o sermão lendo um texto bíblico. Isso mostra que os grandes pregadores nunca começarão com suas ideias. Eles começam com as ideias da Bíblia, porque o sermão tem que ser bíblico. Se ele não for bíblico, nem sermão ele é. Pode ser outra coisa. Sermão não. E um segundo ponto que eu destaco era que, além dessa preocupação que o seu sermão tivesse conteúdo bíblico, é da vida que Billy Graham levava por trás das câmeras. E quem estudou um pouquinho, quem lê um pouquinho sobre a história dele, vai perceber várias nuances da vida devocional que tinha esse homem. É o poder que acompanha o pregador. Se você ama a pregação e deseja ser um bom pregador, Deus pode fazer isso por você. E há algo para você fazer também. Eu espero que nós façamos bem o dever de casa. A nossa parte temos que fazer nós, porque Deus sempre faz a dele. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigado pelas reflexões de hoje. Nos ajuda a sermos também porta-vozes da Tua Palavra, a pregarmos o Teu Evangelho. Desperta em nós o desejo de falarmos do Teu amor e da Tua graça para as pessoas que carecem. Habilita-nos com o Teu Espírito e dai-nos a sabedoria que nós precisamos para compreender bem a Tua Palavra e saber transmiti-la. Dai-nos um dia feliz na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.